Hoje nós vamos conversar sobre letras. Estou aqui com a professora Creriane. Nós vamos discutir um pouquinho aqui para você que está pensando em estudar um pouquinho mais sobre essa área, está pensando se quer ser professor, se quer ser revisor, o que o universo desta profissão reserva para você. Tudo bem, professora? Tudo bem, Kézia. Obrigada. Professora, queria que você se apresentasse para a galera te conhecer um pouquinho mais. Tá bom, Kézia, eu sou aquele tipo de pessoa que já nasceu professora, mas no momento estou atuando como coordenadora do curso de letras, também aqui na Educação Adventista à Distância. Muito legal, gente. Se você quiser conhecer um pouquinho mais, não esquece que a gente vai deixar aqui o site, tudo certinho para você, aqui nas legendas, no final eu falo. Mas, professora, quando a gente começa a pensar nessa profissão, nós temos muitas definições na internet, né? Tem lá, tudo que você jogar lá no Google vai aparecer alguma coisa. Mas para você, como definir o profissional que se formou em letras? Em primeiro lugar, uma pessoa apaixonada pela linguagem. É isso. Quanto mais a gente entra nessa área das letras, mais a gente se apaixona pela linguagem, mais a gente vê que esse é um universo infinito, mais a gente vê que ele se desmembra em milhões de áreas que a gente gostaria de aprofundar, de estudar ainda mais. Então é isso. O profissional de letras é apaixonado pela linguagem. E aí, assim, né? Ele é um apaixonado pela linguagem e ele estuda 4 anos para se formar. Qual que é o momento, assim, que ele olha para ele e fala assim, nossa, eu consegui, agora eu realmente sou um profissional? Porque quando isso tem a jornada do ensino, do aprendizado é isso, né? Você começa a olhar e você fica meio inseguro às vezes. Nossa, eu vou entrar numa sala, tem 50 crianças ali, 30 crianças ali, pode ter 5, como que eu vou reagir? Qual é o momento que o professor entra e fica tranquilo? Kézia, nunca. A gente precisa de um ritual social para dizer para a gente, você está pronto para a sala de aula, que é a formatura. É isso, mas isso é simplesmente assim, simbólico no momento da profissão. Porque, na verdade, aquele período de estágio que a gente tem, você é uma profissional também e você sabe o quanto que a profissão é muito maior do que o período dos estágios. Os estágios é para te dar um relance só do que vai acontecer. E essa profissão é tão dinâmica, inclusive a pessoa que não gosta de monotonia, ela vai se dar bem nessa área, porque não existe monotonia. Gente, eu vou ter que voltar para agora. Eu não gosto de pensar assim, aquela bagunça, tal, movimento. É isso, não tem sala. Né, se você dá aula, por exemplo, tô me lembrando aqui, primeiro ano A, primeiro ano B. São turmas, as turmas têm a sua identidade, sabe, como um todo, assim, a turma do primeiro A de 2013 não é a mesma turma do primeiro A de 2014, enfim. O caminho da profissão, o dia a dia da profissão vai te dando confiança. As pequenas vitórias do dia a dia, os alunos, o retorno dos alunos também, é uma construção dupla essa. Você está ajudando o aluno a se formar, mas ele também está te ajudando a se afirmar na sua profissão. Então, as pequenas vitórias do dia a dia, um abraço que um aluno vem te dar, uma cartinha, um bilhetinho, a vitória da turma, enfim, isso tudo vai te dando força. Vai gerando e motivando, né? Além da motivação que a gente encontra nesse crescimento, a gente ainda vai falar mais sobre isso. Para quem está pensando em letras e fala assim, ó, quanto que eu vou ganhar? Como que funciona na sua visão essa trajetória salarial, né? A gente fez aqui algumas pesquisas, fizemos algumas pesquisas, e aí tem um salário que começa ali no estágio com 1.000 e pouco, chega a 4.000, mas a remuneração ela também tem outras formas de vir, né? Como que você vê, professora, quando o aluno te pergunta como que eu vou sustentar, como que eu vou me sustentar na nossa profissão? Kézia, você sabe que existe um estigma por trás dessa profissão de professor, mas todas as vezes que eu ouço esses comentários do tipo, se você for professor, você nunca vai ser rico na vida e tal. Obviamente, como professora, eu não gosto de avaliar a minha carreira por salário. Não é isso. Qualquer profissão tem que ir muito além do que simplesmente o salário no final do mês. Obviamente, a gente vê por aí que o nosso país ele é movido à profissão de professor, mas a gente tem professores, eu diria assim que a base dessa profissão é de um brasileiro médio, digno, decente, honesto, que paga suas contas, que constrói a sua família, como a média do brasileiro. Agora, existem professores que se destacam? Existem. É aquele professor, ele carrega dentro dele uma essência de fazer dinheiro. Tem gente que traz isso consigo para qualquer profissão. Então, ele faz um curso extra, ele abre um canal no YouTube, e ele é criativo com aquilo, e ele faz cursos de metodologias inovadoras, e ele estuda mais, e ele vai para a faculdade, e ele vai para o exterior, enfim.
existe uma carreira infinita para essa área. Isso é muito importante, porque geralmente a gente coloca limites em todas as áreas, né? É literalmente essa pesquisa que a gente realmente faz para ter uma ideia ali, pelo menos, do básico, mas é um mundo muito grande. A gente estava até conversando um pouquinho antes e eu já comecei a fazer letras uma época, porque eu olhei e falei, gente, é tanta coisa que dá para fazer aqui, né? Eu posso ser revisor, eu posso ser um produtor textual para outras linhas, mas muito bom. E quando a gente pensa nessa linha do professor, a gente estava pensando aqui sobre as skills, né? Quais são as habilidades? Eu olhei e falei assim, nossa, eu falo bem, eu posso ser professor só porque eu falo bem? Não, eu consigo escrever bem, é isso que me torna um bom professor? Quais são as habilidades que te tornam um professor bom? Em primeiro lugar, Kézia, a gente tem que... Eu vou trazer aqui essa resposta do macro para o micro. Então, a gente parte das soft skills para as hard skills. O que acontece? Não tem como você sobreviver nessa profissão que essencialmente lida com o ser humano sem você ter uma saúde emocional muito boa, sem você ter uma maturidade emocional, sem você gostar de lidar com o ser humano, sem você ter uma resistência para lidar com seres humanos em formação, porque a sala de aula, ela desperta muitos afetos. O tempo inteiro você está com aquele fervor de emoções, você está lidando com juvenis, com adolescentes. Isso te faz aprender, você cresce também emocionalmente com isso, mas para começar, para você sobreviver nessa profissão, você precisa ter essas soft skills desenvolvidas. Tem que saber lidar com os pais. Os pais, eles conseguem ver só uma coisa que é o filho dele, e você precisa lidar com uma identidade de uma classe. E isso é uma coisa desafiadora, é uma coisa que faz a gente crescer como ser humano. Por outro lado, a gente vem para as hard skills, e não dá para você admitir um professor bem-sucedido que não goste de estudar, um professor bem-sucedido que não conheça os meandros de um texto, um professor bem-sucedido, e aí a gente volta lá para o terceiro ano primário, né, que não sabe acentuação, que não sabe desenvolvimento de um texto, coesão, coerência. Então é isso, o básico são as hard skills, mas o mais importante é essa sensibilidade humana para lidar com seres humanos em formação. Professora, e é engraçado porque... Não é engraçado, né? Não tem graça nenhuma, é só uma expressão, né? Mas é interessante perceber que depois que a gente cresce, a gente continua lidando com esses seres humanos em formação, né? E eu acho que isso é muito interessante, porque a gente acha assim, o que a gente formou dos 20, depois todo mundo fala, né? Mas, nossa, mas já passou dos 20, ainda tá agindo de X e X forma. Porque a formação, ela tem essa característica muito individual. A gente consegue ver uma pessoa com 15 anos tendo comportamento que numa avaliação geral, a gente fala assim, nossa, essa pessoa é madura, né? Como se ela tivesse 30. E uma pessoa com 20, você fala assim, não, ela é infantil, tem 5 anos. E eu acho que isso, quando a gente traz para a linha da criança, muda tudo. Porque essa visão de olhar para uma criança de 5 anos e ver ela como ela é. E não como a gente esperaria que uma criança de 5 anos fosse. Isso. E aí eu ia te fazer uma pergunta, porque aí entra nesses desafios. Qual que é a maior complexidade dentro de uma experiência que você já teve, ou no geral para o professor, sobre essas diferenças de personalidade numa sala? Sabe que eu não diria que lidar com as personalidades seja talvez o maior desafio, mas dentro dessa personalidade única que cada ser humano traz, você conseguir motivar esse ser humano e mostrar para ele a beleza da linguagem. Na área de letras, a gente trabalha com as aulas de literatura e com as aulas de gramática e de redação. Então, levar um ser humano a descobrir a beleza por trás disso, sabe? A estrutura da língua, o que segura a língua de pé, que é o seu esqueleto, a gramática. Lidar também com a construção de um texto. Puxa, isso é ajudar o ser humano a se expressar. A gente morre entupido se a gente não conseguir se expressar. Então, é uma responsabilidade tão grande, porque você tem alunos tímidos, você tem alunos com mais dificuldade, outros alunos que pegam a essência da coisa e deslancham e vão embora. Então, talvez eu diria que a maior dificuldade é essa, é dentro de uma sala tão numerosa como o Sistema Brasileiro de Educação oferece para a gente, você conseguir aquela sensibilidade de olhar o aluno individualmente e falar, esse daqui precisa mais de mim. E olhar aquele outro e falar, esse outro aqui, se eu simplesmente der um desafio para ele, ele trabalha sozinho. Então, eu diria que é por aí. Professora,
quando a gente olha agora pensando futuro, a realidade do professor, lá de muitos anos atrás, ela já é muito diferente, mas agora depois da pandemia entrou assim, um momento hard, né? O professor virou ali o youtuber, ele virou tudo. Quando você olha para o futuro da profissão, como que você enxerga? Tem alguma coisa que você olha e fala assim, nossa, o futuro tá indo para esse caminho, é mais desafiador, é mais animador? Como que você enxerga o futuro da profissão para quem está entrando agora, que não é o mesmo cenário de quem entrou há 10 anos atrás? Eu diria que a pessoa que tem interesse na faculdade de letras hoje, ela tem um desafio muito grande pela frente, ela tem um caminho muito lindo para seguir, e eu não tenho medo da profissão de professor. Muito pelo contrário, eu vejo que o futuro, mais do que nunca, vai agarrar essa profissão e dizer, nós precisamos de você. Porque hard skills, os computadores vão fazer isso. Agora, ajudar um ser humano a construir a sua leitura de mundo, a sua leitura de uma resposta, de um relacionamento, a sua leitura de um contexto, puxa, nunca nenhum computador vai fazer isso. Há pouco tempo, o governo brasileiro lançou a Base Nacional Comum Curricular. E os documentos educacionais no país, que legislam a educação no país, eles são tão lindos. Eles trazem 10 habilidades e competências que precisam ser desenvolvidas nos próximos anos. Eu desafio a pessoa que está interessada na área de letras a dar uma olhadinha no o que é que nos aguarda no futuro. Lidar com tecnologia? Sim, com certeza. Com esses gêneros tecnológicos, vídeo minuto, isso tudo está entrando na sala de aula com força. Mas não tenho medo disso não, porque essa nova geração que está entrando, eles têm muito mais facilidade do que eu, por exemplo. Mas mesmo eu, que já estou há 20 anos na carreira, não tenho medo porque eu vejo o seguinte, puxa, essa profissão não é uma profissão monótona. Eu tenho mais para aprender, eu tenho outros caminhos, outras ferramentas para poder ensinar a essência, o que realmente precisa ser ensinado. Então é isso, o que aguarda a gente pela frente é só alegria. Gente, a Cris vai falando, eu vou pensando, gente, eu preciso estudar letras. Tipo assim, muito intenso isso, porque acho que no jornalismo a gente tem muito também essa sensação de tentar contribuir com a sociedade de um jeito muito, né? Nossa, a gente precisa libertar as pessoas e tal, e sempre vai bater com conhecimento não, com a linguagem, isso, com essa compreensão. E pensando nisso, tem pessoas que nos inspiram, né? E aí eu tenho algumas pessoas assim que eu sempre lembro que fizeram muita diferença, mas antes de falar das minhas, queria que você falasse das suas, de pessoas, ou de pessoas mais conhecidas, ou de pessoas que te influenciaram de alguma forma, que você olhou e pensou, nossa, eu quero realmente gerar esse sentimento em alguém. Puxa, Kézia, nossa, todas as pessoas carregam consigo, na sua trajetória, na sua história de vida, um professor marcante. E eu poderia citar vários. Eu tive essa experiência maravilhosa na minha vida. Minha primeira professora, puxa, eu tive o privilégio, a minha primeira professora foi minha professora por 3 anos. Então foi uma experiência maravilhosa que eu tive com ela. Tive professores marcantes no ensino médio, na faculdade também, e histórias impressionantes, assim, conversas. Aliás, eu fiz a faculdade de letras por causa de uma conversa que eu tive com um professor de história. Então, olha como são as coisas. E aquela conversa, eu consigo me lembrar onde eu estava com o professor Ervino Lauer. Eu fui abrir meu coração para ele e achei, esse professor vai ficar maravilhado, porque eu quero fazer faculdade de História. Ele era meu professor de História, eu era apaixonado por História. E com essa conversa dele, ele me convenceu a fazer faculdade de Letras. Enfim, a nossa vida é recheada por professores marcantes. Você estava falando assim, é engraçado, né? Porque eu tô aqui só gravando, a gente tá só gravando, só conversando, mas quando eu falo de professor, eu fico emotiva. Sim, porque isso. eu tenho a gente, quanto mais a gente tá conversando, mais a gente vai buscando memórias, né? Sim. E eu tenho memórias, assim, de professores mas tão marcantes na minha vida, que eu penso assim, sabe aquele momento que você fala assim, nossa, eu tô sentada aqui porque esse professor foi tão, assim, tão humano, ele realmente me ensinou a linha do estudo, mas também me ensinou mais. E eu tô olhando pra Criane, porque o Valdeci também foi meu professor, né? E tem um momento da faculdade também, que assim, meu Deus, eu tinha que tirar lá daquela situação assim de complexidade que tem a vida, porque o professor, ele enfatiza em tudo, né? Eu vim aqui perguntar pra ela, mas é que eu me empolgo com essa área, eu tô quase respondendo junto. Mas porque, professora,
quando a gente olha para esse futuro e essas possibilidades que tem dentro de uma área, a gente começa a olhar para o mercado e ver que são muitos e muitos caminhos para serem trilhados, né? Quando você fala desse ânimo, o que você diria para uma pessoa que hoje talvez está com aquele pezinho assim, nossa, tem tanta coisa acontecendo, tem que aprender tanto. O que você diria para uma pessoa que quer começar na área, ou um aluno seu que está lá ouvindo, para ele ficar e ter todo esse sentimento, toda essa emoção, o que gerou em você toda essa motivação? Eu diria, Kézia, que para a gente vingar nessa profissão e para a gente ter uma realização de carreira na vida, é um trabalho mental que a gente pode simplificar o seguinte, é dia a dia. Porque a gente está falando aqui, nossa, que gostoso você lidar com o crescimento, com a formação de uma pessoa, com a interpretação da vida, mas é pancada em cima de pancada o tempo inteiro, porque o ser humano ele é cheio de afetos positivos e negativos. E assim como a gente comentou que nós somos marcados por professores maravilhosos, nós também temos histórias terríveis com professores que a gente gostaria de apagar da nossa história. Mas até com isso a gente aprende, porque a vida não é só mar de rosas em nenhuma das nossas áreas, em nenhuma das nossas frentes de atuação. Então a gente aprende também com aquele... Eu como aluna lá atrás, aprendi com aquele professor que me chateou, com aquele professor que me deixou injustiçada, que não me compreendeu. Hoje, eu olho para o comportamento daquele professor e falo assim, vou fazer diferente, não vou ser como aquele professor. Eu olho para as dificuldades da profissão, os momentos de baixa na minha profissão que eu tive e que existe e que vai existir na vida de quem está interessado, e eu digo o seguinte, é só a gente resistir. Aguenta, faz o que você tem que fazer hoje, não se afunda nos pensamentos negativos e o tempo vai mudar. A maré muda, a lua muda, as fases da vida mudam. É só a gente persistir. É isso daí, é dia a dia. Hoje não foi legal? Foi um dia difícil? Amanhã vai ser um dia melhor. É isso. Professora, quando a gente fala dessas coisas, a gente lembra também, e tem algumas coisas que você talvez assistiu, ou música, ouviu, ou livro que você leu, queria deixar aqui algumas dicas para as pessoas manterem essa linha, essa possibilidade de se motivar e de ver outras coisas, outras linhas. Tem algum filme ou alguma coisa, outros materiais midiáticos que te vêm à mente para indicar hoje para essa galera? Olha, eu gostaria de destacar um filme que eu sempre assisto. É um filme que está assim, na minha lista dos favoritos, que é Como Estrelas na Terra. É um filme meio recente, se não me engano, é um filme de 2016, mas ele apresenta a história específica de uma criança que teve a vida marcada por um professor. E não só uma vida marcada, mas uma vida transformada por um professor. É um caso assim excepcional de resgate, de restauração, de redenção humana. E é isso, se a gente precisa, sabe, de uma força, de um ânimo, de uma motivação para a vida como um todo, é isso daí, Como Estrelas na Terra, imperdível. Perfeito. Gente, a gente conversou um pouquinho hoje sobre letras com a professora Cleriane, entendendo um pouco mais de alguns desafios, saindo muito motivados, né? Porque realmente precisa de muita motivação para qualquer área da vida. Então, qualquer área da vida a gente precisa disso. Nós vamos deixar aqui algumas dicas. Professora, obrigada por estar aqui com a gente. Um beijo e até mais. Ai, obrigada, Kézia. Um abração para você e aguardo as pessoas que estão nos ouvindo aí se matricularem. Curso de Letras, Educação Adventista à Distância. Um abraço. Abraço, gente. Vamos estudar, hein?